Salve família da fisioterapia pélvica. A disfunção erétil é um problema que atinge milhares de homens, né? E ela pode ter três tipos de causa do ponto de vista etiológico funcional. Pode ser causado por problemas neurológicos, tem outros homens que o problema vai ser circulatório ou cardiorrespiratório, e tem outros homens que o problema vai ser muscular. Cada um vai exigir um tratamento diferente, então é fundamental que o fisioterapeuta consiga diferenciar qual é a causa da disfunção erétil do paciente que está sentado na frente dele. Dentre os exames complementares que podem aí auxiliar ou facilitar o fisioterapeuta nessa tarefa de diferenciar os tipos de disfunção erétil, tem destaque a injeção intracavernosa, que é feita pelo médico urologista. E é esse teste que vai ser o tema da presente aula relâmpago de fisioterapia pélvica. Vamos com a gente? Todos prontos, então? Lápis e papel na mão, ouvidos afiados, para essa nossa próxima aula relâmpago, onde a gente vai tratar da injeção intracavernosa para avaliação da função erétil. Esse exame que vai ser feito pelo nosso colega lá, o médico urologista, mas que vai fornecer informações fundamentais para a triagem do paciente, para a gente saber se esse paciente é paciente para fisioterapia pélvica ou se a gente vai ter que encaminhar para outro profissional de saúde tratar, tá certo? Então, disfunção erétil, por definição, tá certo? É aquela inabilidade para manter ereção suficiente para satisfação da performance sexual, né? Essa é a definição moderna, agora a última que tem, tá certo? De que a pessoa tem que ter, a ereção dela tem que ser suficiente para o ato sexual dela. O problema é que metade dos homens, aí quase metade dos homens tem disfunção erétil, então eles reclamam que a ereção não é suficiente, né? E aí fica com essa carinha aqui desanimada, né? Por conta dessa ereção que não está suficiente para satisfazer a performance. Não é só paciente de idade avançada, a disfunção erétil pode acometer pacientes de qualquer idade. Certo? A ereção em si é um fenômeno que vai depender da abertura dos corpos cavernosos, eles vão encher de sangue aqui para ficar rígido. Quanto mais cheio de sangue tiver, melhor. Quando ele só enche um pouquinho de sangue, a gente chama de congestão, né? Está começando aqui. Congestão é aquele mais ou menos, está pensando em encher ainda. Porque ereção é quando esses corpos cavernosos estão explodindo de sangue. Né? Para você que ainda tem dúvida nessa fisiologia toda do enchimento, dos corpos cavernosos, etc., a gente tem um vídeo aqui, ó, que vai falar sobre a anatomia da musculatura superficial do assoalho pélvico masculina, tá certo? Então, toda a musculatura sexual masculina aqui nesse vídeo. E para quem tem dúvida do funcionamento, da fisiologia da resposta sexual humana, tem esse segundo vídeo aqui do lado, que vai falar sobre a resposta sexual humana e a relação da musculatura estriada esquelética com a resposta sexual. Só entender direitinho como é que a abertura desses corpos cavernosos aqui, ela causa congestão, e quando os músculos estriados esqueléticos, principalmente músculos isquiocavernosos e bulbo cavernoso no homem, vão contrair em volta das veias para bloquear o fluxo venoso e permitir que aquele sangue que está entrando aqui pelo fluxo arterial realmente promova uma ereção rígida, né, suficiente, tá? Então o sangue entra, ele não pode sair pelo retorno venoso. Se o sangue sair pelo retorno venoso, que a gente chama da teoria do balão furado, né, que a gente criou aqui para tentar explicar melhor essa situação, tá? Se o ar entra por um balão e sai pelo outro, esse balão não vai encher nunca, tá certo? Ele vai ficar sempre mais ou menos ali, tá? Nunca vai estar explodindo, cheio de pressão, né? Agora, se a gente fechar a entrada desse balão, se a gente fechar o retorno venoso aqui, tá certo? Se a gente fecha o retorno venoso, esse balão vai encher até explodir, tu tem pressão máxima nesse balão, tá? Essa é a ideia do princípio funcional. Quem fecha as veias aqui em todo esse sistema, a gente vê ali por fora, são os músculos do assoalho pélvico, músculos estriados esqueléticos. Mais uma vez, acompanhe no vídeo aqui se você não entende essa parte da fisiologia, tá certo? Porque quando a gente classifica as disfunções eréteis, então a disfunção erétil do paciente, ela pode ter três origens, tá? Tem pacientes que têm disfunção erétil por um problema neurológico. Esse é um paciente mais complicado. Já tem o paciente que tem disfunção erétil por um problema cardiorrespiratório ou arterial. A parte arterial não está fazendo o trabalho dela de encher os corpos cavernosos. Agora, vai ter o paciente que a parte neurológica está mandando o sinal direitinho, está fazendo o arco reflexo, a parte arterial está enchendo, está fazendo o trabalho dela, o coração bate mais rápido, enche.
o leito arterial todo, enche os corpos cavernosos, mas os músculos estriados esqueléticos superficiais do assoalho pélvico não estão bloqueando esse sangue dentro dos corpos cavernosos, estão deixando todo esse esforço aqui, o sangue está entrando a rodo, mas está saindo, aí perde pressão, aí não fica tão rígido, tão firme quanto o pessoal desejaria ali para manter realmente um nível melhor de atividade sexual, tá certo? A gente tem esses 3 problemas, e como é que a gente vai fazer para diferenciar esses 3 problemas? Porque reparem, esse problema aqui, ó, essa disfunção erétil por fraqueza da musculatura superficial do assoalho pélvico, ou hiperatividade, porque o músculo está hiperativo ou hipoativo, não funciona. Se estiver incoordenado, qualquer problema de músculo do assoalho pélvico aqui, é o típico paciente fisioterapeuta. Só a fisioterapia pélvica vai resolver o problema desse paciente. Agora, o paciente com problema cardiorrespiratório, problema arterial, isso aqui é até medicamento, às vezes, as tadalafina, sildenafina, valdenafina, as medicações para disfunção erétil, são medicações que aumentam a microcirculação arterial, então eles trabalham na parte arterial. Para esse paciente aqui não vai ajudar nada, ele pode tomar o remédio, não vai adiantar nada. Esse paciente aqui toma um remédio e melhora. Esse paciente aqui, quem sabe, tem um problema cardiorrespiratório mesmo, que vai precisar de um condicionamento físico, então tem que caminhar para educador físico, tem que caminhar para um médico do exercício, de repente, né? E esse paciente aqui, o paciente neurogênico, é um paciente que tem um prognóstico mais complicado. Reparem que são várias situações que, quando a gente consegue encaixar o paciente em uma dessas 3 situações aqui, ele vai ter um tratamento diferente. Um, com certeza, para fisioterapia, outros a gente vai ter que encaminhar para educador físico, para o médico e etc. Tá certo? Psicólogo, às vezes. Agora, a gente vai ter que entender, né, como que a gente classifica. E nesse caso, o teste da injeção intracavernosa, que é feito lá no consultório do urologista, ele vai responder para a gente, tá certo? Se essa ereção com a injeção for insuficiente, tá certo? Faz a injeção e mesmo assim não funciona, o problema é cardiorrespiratório muscular, tá certo? O que a gente tem que fazer? Ficha de avaliação funcional do assoalho pélvico, a nossa querida ficha de avaliação do assoalho pélvico. O assoalho pélvico tá ruim? Muito provavelmente é culpa de assoalho pélvico, esse paciente tem tudo para melhorar muito com fisioterapia, tá certo? Se não, a gente vai ter que encaminhar ele para o condicionamento físico, tá certo? Ou treinamento do assoalho pélvico, depende do que aparecer aqui. Repara então, dependendo da saída, se a ereção for insuficiente, tá certo? Esse paciente vai ou para o condicionamento físico, ou para o médico do exercício, para o educador físico, ou é realmente um paciente para fisioterapia pélvica no protocolo dos 5Fs. Para quem não conhece o protocolo dos 5Fs, a gente tem um vídeo especial falando do protocolo dos 5Fs, que está aqui em cima no link para vocês, tá certo? Vai ser extremamente beneficiado, né, por fisioterapia pélvica. É um paciente para a gente, certo? Agora, pode ser que faça a injeção e a ereção seja boa, quer dizer, a ereção resolveu o problema, cara, teve uma ereção rígida durante o teste da ereção, isso mostra pra gente que o problema dele é neurogênico ou psicogênico, então ele vai precisar de avaliação especializada, avaliação, por exemplo, do psicólogo, tá, para ver se esse problema dele não é psicogênico, porque se não for psicogênico, psicólogo assinalado, não é psicológico, esse problema dele sobrou pro neurogênico, tá certo? Se for psicológico, psicoterapia vai resolver o problema dele, tá certo? E se for neurogênico, vai ter que ir para fisioterapia pélvica, só que é um paciente que tem um prognóstico mais complicado, é mais difícil de resolver esse problema. O problema neurológico não é reversível, né? O problema ortopédico é reversível, o neurológico não é reversível, mas a gente trata também, sempre tem melhora. Enquanto o músculo está vivo, ele tem chance de melhorar a função. Reparem como é um algoritmo extremamente claro, com esse teste feito por urologista lá, da injeção intracavernosa, que vai explicar direitinho para a gente qual é o problema do paciente, qual é o tipo de tratamento que esse paciente tem que passar. Inclusive, se o paciente é para nós, fisioterapeutas pélvicos, ou se a gente tem que encaminhar esse paciente para o médico, volta lá para o urologista, se tem que ir para o cardiologista, se tem que ir para uma clínica de fisiologia do exercício, se é condicionamento mesmo, o camarada está fora de forma, isso está dificultando todo o processo dele, né, a parte vascular dele também, vai encaminhar para o educador físico e assim por diante. Então, é uma maneira bastante precisa, né, da gente saber dar para esse paciente ou guiar esse paciente para o melhor tratamento mais efetivo, mais eficiente, mais eficaz para resolver de vez esse problema dele, que pode ter diversas causas. É isso por hoje. Cuide-se muito. Muito obrigado pela audiência de todos vocês sempre. Um beijo grande e até a próxima.